Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Eu sou o Davi Amanso, estaremos juntos até as 9 horas da manhã. E esta é sua Escola Bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante. Lição número 11 da CPAD Adultos. Quem comenta essa lição é o pastor José Gonçalves, veterano da Assembleia de Deus. E o título da lição de hoje é Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Agora, eu preciso lhe explicar o contexto disso. É porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, tiveram uma certa dificuldade, porque havia uma polarização na época, judeus e gentios. Então, os judeus, eles tinham dificuldade de acreditar que os gentios, e gentio aqui não é delicado, gentio é todo aquele que não era judeu. Então, o judeu tinha dificuldade de acreditar que aquele que não era judeu fosse incluído no plano da salvação, até porque eles imaginavam que o Pai era só deles, não é? E depois tiveram que descobrir a duras penas que o Pai é nosso. E que eu digo a duras penas porque nós tivemos momentos de embate por causa disso. Nós tivemos momentos que Paulo, apóstolo, precisou se pronunciar. Inclusive, a igreja lá em Corinto estava dividida, né? Dividida. Uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Nós, desde quando Jesus Cristo estava pregando, que esse problema já acontecia. O Nelson, lá da Vila Serrana, já está conosco. Bom dia, pastor, e a todos também. Bom dia, Nelson. É uma alegria ter você conosco aqui nessa manhã. Eu preciso de tempo agora para explicar essa lição, porque ela tem um contexto, né? O fato de ser inusitado, de ser um fato que não era comum, né? Um homem como Cornélio, que não era judeu, receber um apóstolo de Jesus Cristo, né, na sua casa. Então, não era algo simples. Soldados que estavam a serviço dele, né, que foram buscar Pedro. E eu preciso retomar um pouco da história para lhe explicar o contexto. Eu lembro que o próprio Pedro, ele teve uma visão, e numa visão descia um lenço enorme com vários tipos de animais. E ele ouviu a ordem, mata e come. Ele falou, não posso colocar na boca nada imundo. Não posso colocar, porque tinha animais que eram considerados imundos pelos judeus. E aí ele então ouviu novamente, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Já se referindo a essa população de gentio, que também poderia agora desfrutar da graça de Deus. Porque a graça de Deus, como disse Paulo escrevendo a Tito, se há manifestada a todos. A todos. Ou seja, eles precisavam compreender que dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um. Então, agora, como disse Paulo escrevendo à igreja na Galácia, em Cristo não há judeu nem grego, mas todos são um. Essa dificuldade, por conta desse apartheid religioso que havia, ainda hoje está presente. Eu me lembro muito bem, que
a igreja começou a desenvolver nos anos 80, por exemplo, uma santidade repulsiva. Quanto mais santa era a igreja, mais afastada do pecador. Quando deveria ser o contrário, porque não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Não foi isso. Ele comeu com os pecadores, não pecou, mas ele estava próximo dos pecadores e muitas vezes colocou ponte onde havia abismos. E aí a igreja começou a fazer o contrário, colocar abismo onde deveria ter ponte. Ou seja, um bando de crente, me permita a expressão, metido a besta, achando que estava no céu e o resto estava no inferno e não conseguia pregar o evangelho a toda criatura. Eram seletivos na hora de pregar. Isso nos causou problema que até hoje nós colhemos os frutos desse problema. Por quê? Eu vou lhe mostrar agora na prática como é que isso funciona. A conta chegou. Todo mundo pode errar, menos crente. Quando um crente comete qualquer... É assim que diz que é crente, é? Pastor não pode cometer nenhum erro. Qualquer classe de trabalhador pode cometer erro, menos pastor. Por causa do nosso discurso, que era um discurso bem moralista, e o pai era só nosso, entendeu? Aí acabou que deu esse problema. Quer dizer, agora quando um pastor comete um erro, aí a multidão cai em cima para acabar de matar. Inclusive aqueles irmãos mais santos que sempre tem. Você sabe que Jesus teve problema, o problema dele maior foi com os religiosos da época que insuflaram, inclusive, o coração de Roma para fazer aquilo que eles queriam. Você sabe disso, né? Inclusive, Jesus Cristo falou sobre eles de forma dura, combatendo, denunciando e combatendo a hipocrisia deles. Fariseus, saduceus. Olha, o fariseu era um partido religioso caracterizado pela observância irrestrita à lei de Moisés. Só que eles coavam um mosquito e deixavam passar um camelo. Sabe quando a pessoa fica com um nível de exigência sobre determinadas coisas, mas deixa passar outras bem mais graves? Inclusive, Jesus Cristo falou sobre isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, vocês entregam o dízimo do coentro, do hortelã, deveis fazer estas coisas. Ou seja, Jesus está legitimando o dízimo, sem omitir as outras. Que outras eram essas que eles estavam deixando de fazer? O amor e a misericórdia. Aí tem a parábola do bom samaritano, que ao contrário de ser um judeu, foi o samaritano que ajudou. Olha que, como nós temos aí ironias na história, né? Não foi um judeu que ajudou, foi um samaritano. Nós temos a parábola, nós temos um fato real da mulher samaritana que se converte e ela tem um diálogo com Jesus Cristo. Veja bem, judeus não se davam com os samaritanos. E essa mulher conversa com quem? Com Jesus Cristo. Nós temos também um leproso que volta, que não era judeu, era samaritano. E a história tentando ensinar para o povo. A história. Que volta e meia, a gente acaba
sendo convidado a rever a nossa postura. E feliz de nós se nós aprendermos com os erros. E esse fato aqui é um fato inusitado, porque nós temos um homem que não era judeu, quase 3 horas da tarde estava orando e teve uma visão. Ele fazia orações continuamente. Continuamente fazia orações a Deus. E ele, quase 3 horas da tarde, tem uma visão enquanto orava, e o anjo do Senhor aparece a ele dando coordenadas. Mas antes das coordenadas, que era para procurar Pedro, né? E disse até onde Pedro estava. Deus é muito preciso. Deus não é Deus de confusão, viu? Porque tinha outros Pedros na época e poderia dizer o nome, mas poderia também não dizer onde estava. Como é que a gente vai procurar esse homem onde ele está? Mas Deus falou o nome e falou onde estava este homem. Bom, mas o que me chama a atenção é que o anjo do Senhor falou para Cornélio algo muito interessante, que eu preciso ler para você aqui agora. Olha, Deus tem memória, viu? Deus tem memória. Aqui, ó. Interessante. Versículo 3 do capítulo 10. Versículo 3 do capítulo 10. Este estava quem? Havia em Cesareia, versículo 1, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora veja, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! E fixando os olhos nele e muito atemorizado, diz: Quem é? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você entendeu agora? Se eu dou esmola de olho na recompensa, essa esmola não vai para a memória diante de Deus. Eu perdi meu tempo, porque isso é espiritualidade publicada, como diz um amigo meu, falando sobre aqueles que oram e publicam que estão orando nas praças, né? Ou em vários lugares. Espiritualidade publicada, não vai para a memória de Deus. Não vai. Fica por aqui mesmo, viu? Já recebeu seu galardão. Mas este homem, no anonimato, é importante que se diga, porque a vida com Deus é um convite ao anonimato. Tem gente que sofre de NDA, necessidade desesperada de aparecer. Eles estão entre nós, viu? Fazem parte de equipe de louvor, do Ministério da Palavra, da Ação Social, do Ministério de Intercessão da Igreja. Entendeu? Eles estão entre nós. São aqueles que fazem questão de falar sobre o seu trabalho, do quanto fazem e normalmente estão de olho na recompensa. Que o José Ortega, né? José Ortega y Gasset, ele diz que uma das formas de você perceber vou parafrasear ele, uma deformidade no caráter de alguém
é quando ela faz alguma coisa, mas a ação é precedida pelo interesse na recompensa. É um traço de deformidade de caráter. Quando o que eu faço é precedido pelo interesse na recompensa. E você sabe que na igreja nós temos pessoas, inclusive, que no mínimo, na pior das hipóteses, querem ser reconhecidas pelo que fazem. E até cantamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas alguém já disse que crente não conta mentira, canta mentira. Então, é um convite ao anonimato, a vida com Deus. Orar e ficar no anonimato. Dar esmolas e ficar no anonimato. E aí, essa expressão, as tuas orações e as tuas esmolas, tem subido para a memória diante de Deus. Então, Deus tem memória, viu? Deus tem memória. Diante de dele está o que nós fazemos e penso que aquilo que fica na memória de Deus é exatamente aquilo que tem valor eterno, que o tempo não apaga, né? E eu quero convidar você neste momento para pensar que Pedro apóstolo, ele vai lá na casa deste homem, ele vai lá, o Espírito Santo vem sobre aquele povo naquela casa, eles receberam naquele dia, da mesma forma que receberam no cenáculo os cristãos, aconteceu um mover de Deus e esse pessoal aqui recebeu o Espírito Santo a ponto de falar em outras línguas. Falaram em outras línguas lá na casa de Cornélio, viu? Então veja, Deus não é propriedade particular de ninguém, o Espírito Santo muito menos. Os dons de Deus também não são propriedade particular de ninguém. Eu preciso deixar isso aqui bem claro, que o céu é de Deus e entra quem Ele quer. Nós não podemos ficar pensando que dá para manter esse apartheid religioso, essa polarização, né? E fazer uma triagem de quem nós achamos que é digno da graça de Deus ou digno do céu. Não, aqui nós temos um homem que não era judeu e que recebeu Pedro, apóstolo, na sua casa, e o Espírito de Deus veio sobre aquela família e sobre aqueles que estavam naquela casa. E eu quero dizer para você que nós temos muitos Cornélios por aí, viu? Muitos. Tá faltando é Pedro. Tá faltando é Pedro, mas nós temos muitos Cornélios. E nós precisamos abandonar essa postura da meritocracia, porque na verdade ali não tinha mérito nenhum. Foi a graça de Deus naquele dia na casa de Cornélio. A graça de Deus se é manifestada a Cornélio. Infelizmente, no decorrer da história, nós tivemos um legado terrível. A doutrina do merecimento. Para receber tem que merecer. Para receber tem que merecer. E nós precisamos abandonar essa premissa, que é uma premissa pagã, porque na graça você recebe porque não merece. Porque se você merece, já não é graça. Então, nesta manhã, eu estou com esse texto aqui que me ensina muito a não excluir quem Deus já incluiu. E aí o primeiro tópico da lição de hoje é a revelação de Deus aos gentios. Deus se revelou aos gentios e glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, porque nós brasileiros somos gentios.
nós brasileiros fazemos parte dessa categoria chamada de gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Agora, graças a Deus, porque dos dois povos, Deus fez um. Isso, inclusive, foi um choque para o judeu. Um choque. Eu até conto sempre uma história, que eu estava na fila do chafariz, nos anos 80. Imagine que naquele tempo tinha chafariz para a gente pegar água, viu? Água na cabeça. E eu me lembro que alguém disse, aquele rapaz ali é seu irmão. Eu falei, meu irmão mesmo não. Porque eu achava que meu pai só tinha tido filhos com a minha mãe. Então, meu irmão era quem estava dentro da minha casa. Para a minha surpresa, Nelito, aquele rapaz que me apontaram como meu irmão, era de fato meu irmão. Era filho do meu pai. Aquilo foi um choque para mim. A gente não acredita. Naquela época eu fiquei pensando, como é que pode ter irmãos fora daqui de casa? Pois é. Deus, como pai, ele teve filhos fora do casamento com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão, não faz? Pois é, os judeus achavam que filho de Deus era somente quem era judeu legítimo, porque era descendente de Abraão. E a aliança foi feita com Abraão, portanto, tinha que ser judeu. Para a surpresa dos judeus, Deus teve filhos fora dessa aliança. Porque em Cristo, agora, em Cristo, nós podemos fazer parte dessa aliança. Nós fomos enxertados na figueira. E foi um enxerto que deu certo, viu? Foi um enxerto que deu certo. Porque, graças a Deus, nós não vimos, mas nós cremos. Louvado seja Deus por isso. E eu gostaria de convidar você neste momento para pensar comigo que, enquanto estamos aqui, tem Cornélio orando, viu? Tem Cornélio dando esmola e com a motivação certa. E nós precisamos ser Pedro para falar com Cornélio, para apresentar o evangelho para Cornélio. Inclusive, esse pessoal aqui foi batizado, viu? Foram batizados nas águas também. Depois de receber o dom do Espírito Santo, foram batizados nas águas também. Porque está escrito aqui, ó, foram batizados em nome do Senhor. Aqui, ó. Aqui. E aí, estes foram também batizados. E é interessante, viu? Que eles ficaram pedindo para que Pedro não fosse embora, né? Você já parou para pensar que tem crente que ao invés de alguém pedir para ficar, deseja que vá embora? Infelizmente. Infelizmente. Deseja que não chegue na casa e, se chegar, deseja que vá embora. Lamentavelmente, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Então, um pouco de graça não vai fazer mal para ninguém. Nós precisamos agora pregar o evangelho da graça de Deus. Não graça barata, viu? É bom que se diga. A graça de Deus não é barata, ela é cara. Pastor Rousseau Chet, saudosa memória, dizia que a salvação é um dom, é um presente de Deus, que nos custa tudo, inclusive a vida. Ou seja, ninguém pense que é do seu jeito que vai ser salvo. Deus já tem tudo planejado. O plano da salvação foi construído antes da fundação do mundo.
Antes da fundação do mundo, esse plano perfeito já foi construído. Deus já tinha construído antes da fundação do mundo. Então, eu não tenho como mudar, alterar o plano da salvação. Ou é do jeito de Deus, ou então não vai. Eu falava para um motorista de Uber esses dias, trafegando na cidade de Vitória da Conquista, e eu falei para ele sobre o plano da salvação. Ele disse que tem que trabalhar, tem que fazer, tem que praticar boas obras para ser salvo. Eu falei, olha, na verdade, imagine o céu como se fosse uma prova. Tem uma prova para entrar no céu. Uma prova. Aí, esse vestibular do céu só tem uma questão. Só uma questão. Qual é? Cristo. Acertou essa questão? Pronto. Aí agora, na condição de salvo, você vai praticar boas obras porque é salvo e não para ser. Não para ser salvo, porque aí você está de olho na recompensa. Mas você pratica boas obras porque é salvo e não para ser salvo. É diferente. Entendeu? É diferente. E aí eu quero aproveitar e dizer que nós, ao invés de ficarmos criticando quem pratica boas obras, quem dá esmolas, a ação, o ato de dar esmolas, nós precisamos pensar que na nossa vida cristã, nós não podemos desenvolver uma religião da estaca, não, a religião da cruz. Uma ponta para cima e duas para o semelhante, para o próximo, viu? Para aquele próximo. E aí, nesse momento, nós estamos falando sobre a ação social da igreja, porque ao longo da história nós trabalhamos mais com a fé e negligenciamos as boas obras. E nós fomos chamados para as boas obras também. E aí o segundo tópico da lição de hoje é sobre a revelação de Deus aos gentios. Eu vou pedir para tirar aquela tela dali. A revelação de Deus aos gentios, não é? Primeiro tópico. Segundo tópico. Segundo tópico da lição de hoje é a salvação dos gentios, não é? Pedro prega para os gentios e houve a conversão naquele dia, naquela casa, o Espírito sendo derramado sobre os gentios. O Espírito que foi prometido naquele dia foi derramado sobre os gentios. Porque esta promessa diz respeito a todos aqueles que creem. Todos que creem. O Espírito recebido, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o Espírito, o dom do Espírito Santo, estivesse sendo derramado sobre os gentios. Aquilo que era para ser normal para eles, porque a graça de Deus se é manifestada a todos, eles ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios. Olha, infelizmente, nós ainda temos hoje pessoas que têm resistência. Fala assim, mas como é que pode? Como é que pode? Não. Se uma pessoa se converte a Cristo,
se converte ao Evangelho, ela pode receber o Espírito Santo. E eu quero aproveitar e lembrar que esse presente, né? Esse presente pertence a Deus, porque Deus dá de si para as pessoas. Quem é que pode dizer a ele, não, o senhor não pode fazer isso? Deus, ele dá de si mesmo para as pessoas. Porque imagine o Espírito Santo sendo derramado. É Deus, na sua economia da graça, na administração da graça, se dando para o ser humano. E eu fico imaginando naquele dia, enquanto os judeus estavam maravilhados, aqueles que eram gentios, convertidos naquele dia ao Evangelho de Cristo, estavam desfrutando dessa alegria indizível, que é ser cheio do Espírito Santo. Uma alegria incomparável. E eu quero convidar você nesta manhã para pensarmos que a promessa está de pé para todos aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo chamar. A promessa está de pé e nós não podemos de forma nenhuma colocar obstáculo para essas pessoas. Não devemos, sob pena de que fazendo isso estamos colocando obstáculo para aqueles que querem se aproximar de Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha irmã, que está lá em Alagoinhas, ouvindo. É a Maura. Maura está lá ouvindo. Acho que... Peraí, deixe-me ver aqui. Camaçari, Bahia. Ela está lá ouvindo a Escola Bíblica na Melodia. Um abraço para minha irmã Maura, ela que congrega na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero mandar um abraço também para Luiz Luthier, que não perde a Escola Bíblica na Melodia. Quero mandar um abraço para sua esposa, a irmã Marilange, fisioterapeuta, classe A. Quero aproveitar e mandar um abraço também para Eli Braga. O Eli Braga não perde a escola dominical. Não perde a escola dominical. Um abraço para o Eli Braga. E, finalmente, quero mandar um beijo para minha esposa, Ione, para os nossos filhos, Rafaela e Marcos Davi. Quero mandar um abraço também para o pessoal da EMEC. Daqui a pouco estaremos juntos na reunião da EMEC. Atenção, pastor Maurício e a missionária Andréia. Estaremos juntos daqui a pouco na reunião da EMEC. Carlyle está ligado. Tá ligado. E Cauã vendendo polpa de frutas. É o Cauã vendendo polpa de frutas, né? Polpas da melhor qualidade. Lá no bairro Patagônia. Lá no Patagônia, depois do Hospital Exaú Matos, polpas da melhor qualidade. Quero aproveitar e também mandar um abraço para o meu amigo Ebenezer Fagundes, viu? Ligado na Escola Bíblica na Melodia, lá nos Estados Unidos da América. O homem é diferenciado, né? É diferenciado. Quero mandar um abraço para doutor Ebenezer Fagundes e para toda a sua família. E quero dizer que nós só temos agora 2 lições, né? Temos 2 lições agora para finalizar o trimestre. A próxima agora é sobre a igreja lá em Jerusalém, né? Essa igreja, né? O caráter missionário da igreja em Jerusalém e depois sobre a Assembleia de Jerusalém, né? Houve uma assembleia lá em Jerusalém, presidida por Pedro Apóstolo, né?
Eu quero até aproveitar e mandar um abraço para todos os pastores que fazem parte da ordem, né? Na CBN, pastor Josué Brito. Na APVIC, o pastor pastor George Costa. Na APVIC, ele que preside a APVIC, tem feito um excelente trabalho na APVIC. E na EMEC, pastor Maurício, né? Quero aproveitar e pedir minhas sinceras desculpas. Ultimamente eu não tenho estado por motivos alheios à minha vontade na reunião da ordem, mas pretendo me organizar para que eu possa retornar às reuniões da ordem de pastores. E quero também aproveitar e ler a conclusão da lição de hoje para você que está comigo até agora. Como é que o pastor José Gonçalves conclui sobre a lição de hoje, a lição número 11. Uma igreja que se reuniu, uma igreja que começa também ali na casa de Cornélio, né? O textual da lição de hoje é: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Quer dizer, Pedro estava se referindo então a Cornélio e toda a sua casa, aqueles que estavam com ele, e naquele momento houve um verdadeiro mover de Deus naquela casa. Verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A pergunta que não quer calar: e por que nós fazemos? Por que é que nós fazemos acepção de pessoas? Né? Porque se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que nós fazemos? Então, a conclusão da lição de hoje é a seguinte: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas, conforme Tito 2,11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça. Aqueles que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz, estes são alcançados pela graça de Deus. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Assino embaixo dessa conclusão. Assino embaixo. Nós estamos chegando aos instantes finais da Escola Bíblica na Melodia de hoje. Deixe o seu comentário, faça sua pergunta, complemente, questione. Pode ficar à vontade. Nosso espaço aqui é bem democrático. E eu quero aproveitar, convidar você para, a seguir, participar do programa Fonte de Vida, apresentado pelo meu amigo pastor João. Ele lidera esse horário das 9 horas com o programa Fonte de Vida, sempre com uma palavra de Deus para o seu coração. Então não desligue o seu rádio, ele está chegando aí para apresentar o programa Fonte de Vida. E eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui especial para todos aqueles que pregam o Evangelho. Nós sabemos que Deus é Deus de pessoas improváveis. Então, não desconsidere o fato de que Deus pode salvar, pode chamar na sua graça pessoas que você menos imagina. Menos imagina. Então,
fique atento, porque tem muitos Cornélios por aí, só faltam é Pedros, não é? Que Deus nos ajude, que para cada Cornélio exista um Pedro para pregar a mensagem da cruz. E eu vou ficando por aqui, lembrando a você que breve Jesus voltará. E quero aproveitar e agradecer a você que ficou comigo até agora. Nosso muito obrigado pelo prazer da sua companhia. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos de volta para estudar a lição número 12. Uma igreja missionária em Jerusalém. Forte abraço, que Deus abençoe.